Shalom Adonai, que a graça de nosso Senhor, que tem nos guardado, nos protegido e que nos propicia sempre, ao final de cada dia, poder agradecer e poder celebrar mais um dia em que o Senhor nos guardou, nos protegeu, nos livrou de toda sorte de mal, venha estar mais uma vez agindo e operando sobre a minha, sobre a sua, sobre a nossa vida. Que a tarde, que é prenúncio de uma noite abençoada, venha também ser acompanhada de bênçãos de Deus sem medida sobre a nossa vida. Bem amado de Deus, amado Pai, estamos entrando no ar para mais um de nossos encontros e essa semana é uma semana recheada. É uma semana com temas realmente que vão abordar a família, necessidades da família, necessidades daquelas pessoas que realmente têm pessoas deficientes físico no seu seio familiar e vamos dar uma passada panorâmica, sim. Teremos alguns profissionais que vão estar aqui conosco e hoje, abrindo a semana, nós teremos a presença do nosso pastor Valdec. Estamos aguardando a conexão com o nosso pastor. Assim que ele entrar, nós vamos estar acionando aqui. Opa, nosso pastor já entrou. Estabelecendo contato com o nosso pastor, nossa irmã Vanise já está na sala conosco, aquele abraço. Opa! Graças a paz, querido. Tá ótimo, vamos ver, tá ótimo o som? Tá ótimo. A imagem também? Uma bênção. Ah. Oi. Meu retorno tá ótimo também aqui, tanto de som seu quanto de imagem tá perfeito. Ah, que bênção, querido. Bom estar com você nessa tarde aqui. Bom, a recíproca é verdadeira, né? Nós é que agradecemos porque isso tudo começou com um projeto que tinha a intenção de criar vínculos, de manter uma aproximação e de descobrir ou redescobrir homens e mulheres que estão aí atuando de forma maravilhosa e graciosa na boa e agradável obra do Senhor e que tem muito a contribuir com cada um de nós, com seu testemunho, com a sua caminhada, com a sua vida ministerial, com seu exemplo de fé, esperança e amor, mas sobretudo com o conhecimento adquirido também, né, meu amado pastor? E nós chegamos a essa família abençoada, olha, uma família realmente que a cada dia que passa eu vou descobrindo mais um. A cada dia eu me vejo envolvido com a família Amaral, é isso mesmo? Amém, isso. Então, cada dia que passa, Vanise nos deu aqui a oportunidade de estar participando conosco, o pastor Misael também, e agora o Juninho também, e agora chegamos à sua vez. E essa semana é uma semana voltada para a família, e nada mais do que bacana de trazer um homem que é um exemplo realmente de dedicação, de ordem familiar, não só da sua parte, mas da parte da família como um todo, que o envolveu, que o abraçou no momento de maior dificuldade. E isso, apesar de sabermos que família é para isso, mas a gente sabe que a cada dia que passa, a gente vislumbra uma dificuldade muito grande no seio familiar. Afinal de contas, nós somos chamados a também ajudar famílias que têm sido destruídas. E agora, com essa pandemia, é um momento propício para isso, né, pastor? Tanto ajudá-los, quanto verificar que está havendo realmente racha em famílias, pois é uma situação que colocou, que restabeleceu novamente aquela convivência. E às vezes nem sempre aquela convivência era uma convivência harmoniosa. E acabou criando-se um choque. Então esperamos que esse canal seja um canal que se porta a ser uma porta com uma dose de esperança em tempo oportuno. E meu pastor, seja muito bem-vindo. Essa aqui é a minha esposa, Michele. Boa tarde, paz do Senhor. Querida. Paz do Senhor a todos aí, sejam muito bem-vindos. Amém. Prazer conhecê-la. Prazer foi meu. Então fique à vontade, faça a sua introdução. Quem é o pastor Valdec? É Curitiba, não é, meu pastor? Curitiba.
Curitiba, Isso. Paraná. Tem muito tempo, tem muitos anos que eu fui em Curitiba. O modelo de ônibus utilizado, o corredor que é adotado no Rio de Janeiro, foi copiado de lá. Na época, há muitos anos atrás, lá que iniciou isso tudo. Era considerado uma cidade modelo. E tem, de repente, tem alguns, até alguns títulos. Aqui nós temos o título de Cataguases, a princesinha da Zona da Mata. De repente aí tem algum título também. Mas, meu pastor, fique à vontade, faça a sua apresentação e aproveite para orar, para que o Senhor, por meio do seu Santo Espírito, nos conceda um bate-papo agradável e bastante inspirado. Amém, queridos. Bom, vamos orar então, né? Para que o Senhor, o Espírito do Senhor possa estar conosco, nos conduzindo nessa tarde abençoada aqui. Senhor, louvamos o Teu nome, Senhor. Te agradecemos por esse dia que o Senhor tem nos dado pela manhã, por essa tarde tão maravilhosa, Senhor. Queremos, Senhor, entrar na Tua presença e te pedir, Senhor, que continue conosco aqui, Senhor, nos direcionando aquilo que o Teu Espírito, Senhor, quiser falar, Senhor, através desse canal, através, Senhor, dessa ferramenta que o Senhor tem colocado à nossa disposição, ao melhor à disposição do Teu Evangelho, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel, um Deus justo, um Deus que se compadece dos seus filhos, Pai. E que nessa tarde, Senhor, possamos, Pai, provar mais uma vez da Tua bondade e misericórdia, Pai. Que as famílias que estiverem assistindo, Pai, aqui, Senhor, possam ser abençoadas, Pai, pelo Teu Santo Espírito nessa tarde. Obrigado pela vida do tarde, Pai. Toda glória, toda honra, todo louvor, toda majestade, poder, soberania a Ti, Jesus, que é o único digno de todo louvor e toda glória. Nós oramos, Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Fique à vontade, meu pastor. Vanice já está aí. Falou que deu uma travadinha na hora da oração, mas já voltou, já restabeleceu. Glória a Deus. Isso. Amém. Então, me chamo Valdec Henrique, né? Silva do Amaral, o nome todo, porque é a família Amaral. Sou casado, né? Tenho uma família abençoada em nome de Jesus, como o pastor já pôde ver. Tenho filhos abençoados, formados. Minha esposa também está comigo aqui no ministério me ajudando. Vou fazer 6 anos de pastorado agora em novembro. Sendo que vou fazer 4 anos aqui, nós vamos fazer 4 anos aqui em Curitiba, que Deus nos trouxe para cá, né? Promessas do Senhor sendo cumpridas. E a parte da família está aí no Rio de Janeiro. E casado, a gente vai fazer 32 anos no final do ano, temos 31 anos de casado. E estamos aqui cumprindo o ID do Senhor Jesus nessa cidade aqui maravilhosa, fria. Fria. Mas tem sido uma experiência para nós maravilhosa estarmos aqui, apesar da saudade bater muitas vezes, né, da nossa família, como o tema hoje é família. Isso mexe muito com a gente e o pastor ele tem que estar preparado para esse ID do Senhor, né? Mas a família é um suporte para nós, né? Nós entendemos assim. E graças a Deus que o Senhor ele tem honrado, ele tem mostrado a sua fidelidade para conosco, através da sua misericórdia. Né? Eu disse, né? Todos formados, tem a Vanice que é psicóloga, tem os outros filhos que são militares, e tem o Daniel que está se graduando em letras aqui pela Universidade Federal aqui, Tecnológica do Paraná. Universidade Tecnológica Federal do Paraná, acertei. E estamos nesse ministério, na realidade eu sou do Parque, minha igreja mãe foi Parque Fluminense, a igreja do saudoso pastor Dorvalino Alves da Silva, foi meu pastor, e que nos instruiu, nos ensinou tudo que nós somos hoje, né? E através também dos nossos pais, né? Que nos ensinaram também o caminho do Senhor, né? Minha mãe, graças a Deus, ainda é viva, está lá pertinho do pastor Misael, lá em Petrópolis. Minhas irmãs, tudo pertinho delas lá. Meu pai, o Senhor recolheu em 2010, quando nós estávamos
entrando no seminário. Eu estava no primeiro ano e Misael era quarto ano, né? Pastor Misael. E aprove ao Senhor nesse ano que eu entrei para o seminário. O Senhor colheu meu pai, mas o legado ficou. O legado ficou. E isso é importante para a família. É uma pergunta que fica para a família hoje. Qual o legado que você vai deixar para a sua família? E graças a Deus, meu pai deixou um legado de servir ao Senhor. Ele gostava muito de ensinar, escola bíblica dominical, era um presbítero da casa do Senhor. E o dia que ele mais gostava era o domingo, justamente por causa da escola bíblica, de estar na casa do Senhor, servindo. E é interessante que o dia que o Senhor recolheu ele foi num domingo, às 7 horas da manhã, do dia 28 de fevereiro de 2010. Mas o legado tem que continuar, né? E louvamos a Deus porque a gente vê a nossa família, os nossos filhos, como diz a palavra do Senhor, né? Bendito será a sua descendência. E nós cremos assim. E estamos aqui fazendo a obra do Senhor junto com a minha esposa, com o Daniel, que é o caçula, que o Senhor separou para estar com a gente nesse ministério, porque já entrando um pouco no testemunho, quando foi no ano de 2000, eu fui acometido de um câncer de intestino e Daniel tinha praticamente acabado de nascer, estava com um mês de nascido. E na realidade a gente não tinha programado o Daniel para vir, mas Deus sabia de tudo que ia acontecer, né? Deus é maravilhoso, onisciente, e Ele sabia de tudo que estava acontecendo. E naquele momento mesmo de luta e de provação do Senhor, o Daniel chegou, né? E estava com um mês de nascido quando eu fui cometido da doença. E não sabíamos até então que era um câncer. Depois a gente descobriu e fomos para a quimioterapia. Então, essa é a história do Daniel. E Daniel hoje acompanha a gente, né? Hoje a gente entende porque Deus enviou ele para estar com a gente, né? Hoje nós viemos para cá em 2016, dezembro de 2016. E ele tem sido, assim, com a minha esposa, ele tem sido um suporte muito grande para a gente aqui na igreja, né? Em todas as áreas, seja do louvor, seja na área da informática, que ele ajuda a gente. Então, Deus sabe o que faz. Deus sabe, Deus está no controle de todas as coisas, né? E não existe filho acidente. Existe filho com propósito de Deus na nossa vida. E tudo tem um propósito do Senhor. E hoje nós estamos aqui em Curitiba, pastoreando a igreja de Cachoeira, já passamos pela igreja de Jardim Filadélfia, em Araucária, também região metropolitana aqui de Curitiba, de 2017 a 2018, né? Aliás, 2016, né, irmão? 2016 até 2018, quando foi 2018, no concílio, a gente foi designado para a igreja de Cachoeira, aqui também em Curitiba. E fazendo a obra do Senhor, né? E diante dessa dificuldade toda, desse momento difícil, como a gente tem falado sobre família, é ela que justamente que nos dá o suporte. E Deus tem feito desse tempo difícil, para todos nós, um momento para a gente repensar como a gente está com a nossa família, né? Senhor, Ele permitiu, talvez, esse momento, eu tenho falado isso na igreja, de você estar reunido com a sua família há tanto tempo, talvez as pessoas, Deus é um Deus de detalhes, né? E muitas vezes, talvez tenha passado esse detalhe de você estar sentado à mesa com a sua família, na hora de uma refeição, compartilhando os problemas, não na refeição não, mas em outras partes do dia, compartilhando, sentando no sofá. Mas o partir do pão na mesa é muito importante para as famílias hoje. Eu acho que foi um tempo é um tempo onde a tecnologia entrou, mas da mesma forma que ela ajudou muito, ela também afastou um pouco. E então Deus, que é um Deus de detalhe, eu creio que Ele está trabalhando nesse tempo para que as famílias elas se voltem para esse momento tão importante. O que eu acho mais interessante, meu pastor, nessa situação, para me aproveitar a deixa do senhor, essa questão tecnológica, ela andou realmente afastando, né, de sorte que as conversas dentro de casa já quase que entraram em extinção, né? Às vezes até conversava por zap,
Não é? Até o esposo, mesmo com a esposa, já estava se tornando hábito, porque era coisa usual. Não é nem tanto assim, porque foi assim uma frieza no relacionamento, muito embora alguns relacionamentos provaram de uma frieza também, a rede social acabou preenchendo esse vazio, essa lacuna. Mas, de forma usual, como hoje nós estamos vivendo na pandemia, então nos facilitou até encomendar as coisas para entregar em casa, resolver problemas. Hoje a gente está vendo que a ferramenta ela está voltando assim com outro sentido. A gente está dando outro sentido a ela. Nós é que estamos... Ela estava dando sentido à nossa vida, não é? Sim. Ela estava ditando o ritmo da nossa vida. A gente fazia tudo em função da conexão. A gente podia esquecer a carteira em casa, podia esquecer até a chave do carro, só lembrar na hora que fosse ligar, mas o celular você não esquecia. Não é? Se esquecesse o celular era primeiro, não posso esquecer o celular. Então, hoje, a gente está fazendo o contrário, uma inversão de valor. A gente está dando um novo significado para as mídias sociais, para as redes sociais. Como, por exemplo, eu estou aqui, o irmão está falando, eu estou aqui vendo a minha memória, a Vanise aí, falando com o irmão, ela lá no Rio, e ele em Curitiba, o pastor Misael em Petrópolis, de vez em quando entra também, o irmão em Curitiba. Então, está mostrando para a gente que a gente está dando outro significado de aproximar a família, de fazer e falar coisas boas, não é? Inclusive, de ocupar um espaço, como o irmão falou, o seu filho agora, olha o propósito de Deus se encaixando, o seu filho estudando, buscando uma área que nesse momento é de suma importância, é essencial. Quantos pastores que quebraram a cabeça e estão quebrando a cabeça ainda para tentar ainda se articular, quanto o irmão já em família tem o suporte do seu filho e que acabou também fazendo essa conexão, né? Porque ele prepara a ferramenta, o irmão fala, ele vai, corrige a linha e aí o irmão vai passando esse legado para ele também. Olha que coisa maravilhosa, a gente ter a oportunidade de Deus, ímpar, de dar um novo significado para a vida ou para a utilização dos meios tecnológicos. É porque eu falei vida, porque eu ia pegar um gancho também no seu testemunho, e assim, antes do seu testemunho, antes de tudo acontecer, e depois, o irmão acredita que as pessoas que geralmente passam por uma situação como essa, elas passam a dar um novo significado para a vida? Com certeza. Com certeza. Eu e Misael, a gente já, como eu disse anteriormente, a gente foi criado no Evangelho, né? E Misael sempre foi, como é o caçula, né? Mas nós sempre fomos muito aplicados no louvor da nossa época, tá? Claro, com as nossas limitações. Hoje tem tanta... A tecnologia nos ensina hoje também, né? Através o conhecimento é amplo hoje. Isso. Mas na nossa época, a gente, mesmo com as nossas limitações, a gente era muito dedicado ao louvor. Então, meu pai também já cantava ao Senhor. E eu creio que tudo isso que aconteceu na minha vida, eu já vinha numa escola ministerial, vamos dizer assim, porque eu cresci, nós fomos exercendo algumas funções dentro da casa do Senhor e passando pelo diaconato, pelo presbitério, né? Aquela escalinha que tem. Mas também passamos as nossas provações. Mas Deus já tinha uma promessa lá atrás. E a minha entrada para o seminário só veio 10 anos após eu ter sido acometido do câncer, né, em 2010. Mas Deus já tinha essa promessa tanto para mim quanto para o Misael. E eu soube há pouco tempo atrás, através de uma irmã tinha profetizado para a vida da minha mãe, na vida da minha mãe, que do ventre dela saíram 2 pastores. E isso há muito tempo atrás, a gente nem tinha noção. E às vezes as experiências que a gente tem com Deus,
muitas delas nos mostram o norte que Ele quer para a nossa vida, né? E essa experiência do câncer foi justamente isso. Deus me devolveu a vida e através dessa experiência eu prometi ao Senhor que ia servi-lo. E quando foi 10 anos depois, já eu entrei para o seminário, né? Misael assim que ele foi reformado em 2006, ele já entrou para o seminário em 2007, eu vi como é que Deus faz as coisas. Então, quando eu entrei em 2010, ele já era 4º ano, e aí esse legado de louvor. Ele assumia a capela do louvor, né? Ele era 4º ano, e quando eu cheguei, aí eu assumi o louvor da capela, né? Ele passou o bastão do louvor da capela para mim. É uma coisa interessante. Então, foi isso que na minha entrevista da Comissão Ministerial foi justamente isso. No pastor Nivaldo Gomes Rebouças, homem de Deus, me entrevistou, ele me perguntou, né? Quando você teve realmente a confirmação do teu chamado? E eu falei isso. Quando o Senhor me devolveu a vida, lá em 2000, e Ele devolveu a vida para mim, e eu falei com Ele que eu ia servi-lo, ia buscar o conhecimento, e foi quando Deus me conduziu ao seminário em 2010. Então, sem dúvida alguma, eu sei que as experiências que a gente passa, elas nos norteiam para que Deus, Ele complete a sua vontade em nós. Mas vai depender de quem? Vai depender de nós, né? Existe a canção do Marquinhos Gomes que fala que não morrerei. Morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. Quem tem a fé de Abraão. O Anísio está pedindo para o senhor cantar um hino aí. Canta uma música pra gente também. Então, a gente... Claro que aqueles que têm promessa de Deus, eles não morrem quando eles perseveram na promessa, né? Então, a gente perseverou na promessa que Deus tinha preparado para nós. E a minha família, sem dúvida alguma, foi peça essencial. Para a gente que passou pelo seminário, a gente sabe que são 4 anos que são 4 anos de lutas mesmo, né? E na nossa turma nós começamos com uns 22, se formaram 4. E aí depois alguns se formaram, mas assim, a gente sabe que é uma luta, né? Mas a família, nesse momento, a gente voltando para a família é um ponto de apoio muito, muito forte. Quantas vezes a gente pensou em desistir, né? Mas a família estava ali, não, bora, vamos prosseguir, né? Meu irmão sempre também me ajudando, a minha esposa, meus filhos estão aqui com a gente. Então a família é algo muito importante e a gente não pode perder a família de vista, né? Para que as promessas de Deus elas se cumpram na vida dos nossos filhos, daquilo que Deus já tinha prometido lá atrás. Vanessa falou uma coisa... Sim, o pastor vai cantar. Mas pode falar. Isso, o senhor falou uma coisa interessante aí. Não perder de vista, né? Esse não perder de vista, o Senhor falou com Abraão, sai da tenda, né? Olha, contempla. Ele fez com que o Abraão não perdesse, na verdade, de vista no sentido do número, da multiplicação que seria. Mas Deus sempre realmente teve um carinho especial com a nação de Israel, com os seus filhos, protegendo, guardando. Então, assim, essa palavra aí, ela é tão profunda, tão poderosa, não perder a família de vista. Eu creio que Deus, ele não nos perde de vista, né? O olhar dele está sobre todos os lugares, contempla o oculto, né? Aquilo que está lá, que é indeterminado ainda pelos homens. Então, que maravilha, não perder de vista. E que o Senhor possa continuar nos instruindo, nos orientando, através de exemplos como a família do irmão, como a vida do irmão, a fim de que possamos entender que esse não perder de vista, não é apenas uma frase que foi encaixada de forma ocasional, não é? Diante de tudo que o irmão passou, que o irmão viveu, e projetando também o que está acontecendo na atualidade hoje, porque
parece-me que assim, dá uma percepção que tem hora que nós, pais mesmo, nós perdemos um pouco de vista, né? Os nossos filhos. A gente fica aí dividido entre educar para estar conosco e servir o Senhor próximo ali, né? Porque se precisar de uma ajuda, de um acessório, a gente está por perto. Mas, ao mesmo tempo, buscar esse desprendimento, acreditando que eles estão sendo preparados para voar. E vão voar, como a Vanise hoje está lá. E nesse voo, eles vão seguir a vida deles. Então, hoje, nós estamos vivendo um momento agradável que Deus está nos dando essa possibilidade de haver justamente essa conexão em todo sentido. Tanto no significado de família, como o irmão está trazendo, o próprio seio familiar formado e que convive ali, quanto essa família que agora já está formando outra família, que formou outra família que vai seguir. E olha bem que maravilha, né? Em cada lugar, em cada região diferente, ambos estão realizando a obra do Senhor e, de certa forma, trocando essa experiência de forma proveitosa. Nós aqui tivemos uma perda um tanto traumática, que foi do nosso saudoso pastor Fabiano, e a igreja, eu confesso ao irmão que nós ainda estamos sentindo, todas as vezes que eu falo, que nós comentamos, a gente sente realmente, a gente vem na nossa memória as palavras dele, orientadora, e hoje domingo nós tivemos uma grata surpresa do pastor Calegari ser nomeado para estar aqui suprindo essa vacância. E o pastor Calegari, ele viveu também, teve uma aproximação com o pastor, então é inevitável a gente não lembrar, a gente não comentar. O irmão comentou o testemunho, aí eu lembrei da vida dele, quer dizer, para propósito de Deus, independente da gente querer tentar entender, os planos de Deus são perfeitos. Ele dá uns e ele permite que se tire de outros. Então é ele que tem que trabalhar no tempo, na cronologia. E nós não sabemos, na verdade, qual é o produto final de tudo, né? Então a importância do que está acontecendo aqui agora, dessa conexão de vários lugares da vossa família, da minha família e da família de tantos outros que estão ouvindo aí, nos acompanhando, justamente isso. Qual é o significado que nós estamos dando para a nossa vida? Qual é o tipo de relação que nós estamos construindo no seio familiar? E o que está norteando? Afinal de contas, nós pretendemos deixar um legado, como o irmão apontou, esse legado aí é real hoje, por meio de vós, e nós desejamos que esse legado se estenda. Mas nós sabemos que estamos falando para muitas famílias, para muitas outras pessoas, que não é bem, esse caminho não tem sido um caminho tão simples, tão direcionado como Deus tem direcionado a família dos irmãos. Então, fique à vontade, porque eu sinto que o irmão, além de desejar cantar e adorar, tem algo ainda para falar, e eu prefiro aproveitar esse momento. No mundo eles iam falar que é química, mas na presença do Senhor a gente fala que é Espírito Santo agindo. Aleluia, eu creio, irmão, eu creio. Falar de família é falar da nossa raiz, né? Das nossas raízes. O irmão falou sobre o pastor Fabiano, e a gente, querendo ou não, a gente cria um vínculo com o nosso pastor que não deixa de ser o nosso pai também espiritual falando. Foi o caso do meu pastor Dorvalino, né, que me viu crescer e acompanhou toda a nossa juventude, a nossa adolescência, nosso casamento, enfim. E era um homem muito conceituado na denominação. E a gente olhava para ele e via aquele exemplo de homem de Deus, sabe? E isso, querendo ou não, a gente traz isso para a nossa família também, né? Muitas vezes a gente está ministrando e a gente não observa que nós estamos sendo observados. Uma vez lá na igreja de Parque, falando sobre família, sobre ministração, a gente era líder do louvor lá, e eu achei engraçado uma vez que uma jovem falou que eles brincavam de culto na casa dele com os filhos, e aí cada um falava, era pequenininho, falava, eu quero ser o Valdec,
Não, eu quero ser o Misael, não sei o quê. Né? E isso me marcou porque a gente vê, às vezes a gente não dá valor ou não para observar que a gente também é observado nisso. Né? Então, mesmo com as nossas falhas, com as nossas limitações, a gente acaba sendo referência para muitas pessoas e para muitas famílias. Não existe família perfeita. Não existe família perfeita. Existe família que tem o Espírito Santo de Deus. Né? E quando existe o Espírito Santo de Deus na família, as coisas acontecem. Há perdão, né? Há outras coisas que, quando não se tem a presença de Deus dentro da família, não acontece. E eu creio e fico com essa palavra de Abraão, né? Deus falou para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. A gente também já viveu alguns momentos difíceis na nossa família, de relacionamentos, mas Deus é fiel para restaurar a família, sabe? Minha esposa está aqui comigo e eu costumo dizer que tudo que eu sou hoje, né, além da minha mãe, nossos pais que oraram por nós, nossos filhos, mas tudo que eu sou hoje, eu devo ao Senhor, a minha mãe e a minha esposa. Porque se não fosse ela orando pela minha vida, orando pelos meus filhos, talvez hoje eu não estivesse aqui, mas Deus cumpriu a sua promessa na minha família, restaurou a minha família, pastor. Né? E hoje nós estamos aqui para dizer que há sim solução para a família. Quando se dispõe a falar: Senhor, restaura a minha família. Porque família é projeto de Deus e isso é indiscutível. E existe uma canção que fala sobre isso, né? E muitas vezes as pessoas elas deixam de mão. Mas se você crer, se a família crer e buscar no Senhor, a restauração ela vai acontecer em nome de Jesus. E essa canção diz o seguinte: não, este não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Vamos declarar: bendita será sua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Então, se é a promessa de Deus, bendita será a tua casa, benditos serão os teus filhos, né? Eu sou muito orgulhoso pela vida dos meus filhos, né?
porque eu vejo neles o temor de Deus e vejo como Deus tem trabalhado nas suas vidas. Eu louvo a Deus pelos que já estão casados, né? Pela nora que Deus me deu, pelo netinho que Deus me deu, né? Eu louvo a Deus pelo meu genro, que é um homem de Deus, né? E nós acompanhamos eles desde a sua a parte infantil ali junto com a Vaninha ali, né? E hoje nós vemos eles casados e formando um ministério muito bonito. E aí a gente cai justamente nessa promessa, né? Bendita será a tua casa, benditos serão os teus filhos e Deus engrandecerá o teu nome. Aleluia, aleluia, aleluia. O irmão acredita que a questão familiar também, da base familiar, passa pelo momento de decisão, porque nós lembramos que Josué, ele, em momento conturbado da história de Israel, ele se coloca diante do povo, né, e ele faz a conclamação a que todos se desperte para aquele momento difícil de tomada de decisão, porque a gente fala assim, ele decidiu, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, escolhei vós qual é o Deus a quem vós devais servir. Mas a gente sabe que aquele povo era uma geração que havia aprendido a adorar vários outros deuses, né? Que foram educados, né? Foi incutido na memória deles, a construção da memória deles e da cultura deles tinha uma associação farta para eles lembrar de vários outros deuses. E não era uma tarefa muito fácil, a tarefa de Josué, como não foi a de Moisés. Então, conforme o irmão relatou, que isso foi um legado, que foi passando, veja bem, o jovem que hoje está casado com a sua esposa, foi educado dentro da igreja, ou da sua filha, me perdoe aqui o atropelo. Então, ambos, foram criados dentro da igreja. Então, construíram um caminho de memória cultural, teológico, que, de certa forma, favorece. Mas e aquelas famílias, conforme Josué ficou diante dessa dura realidade? A minha família, eu decidi. Ele tomou uma decisão. E essa família que não tem essa evolução na educação, que foi totalmente educada, criada justamente no mundo, a revelia, e que agora busca esse conhecimento, e geralmente às vezes vem uma esposa, ou vem o esposo, ou vem um filho, ou vem uma filha, e nós acompanhamos às vezes esse desenrolar com algumas famílias. O irmão já teve uma experiência, ou tem tido experiência nesse sentido, e tem uma visão a respeito dessa realidade? Eu acredito que as nossas famílias, elas têm que ser os referenciais para essas que não conhecem a Jesus. Porque dentro das nossas famílias, o que eu vejo é da família cristã. As nossas experiências que nós passamos, quando a gente fala sobre pais e filhos, né? Elas vão trazer o embasamento da nossa fé. E isso vai passar para os nossos filhos, né? Tanto que hoje a experiência que eu tive foi uma experiência minha particular com Deus, né? E muitas famílias hoje conhecem do meu testemunho, sabem do meu testemunho, né? E sabem da cura que Deus fez na minha vida. E eu creio que através dessa cura que Deus fez, e isso serviu de testemunho para as outras famílias que crescem também no Deus que a gente serve. A minha filha, ela passou por uma experiência, porque a grande questão é aquela que eu tenho a minha experiência pessoal com Deus, é a minha experiência com Deus, né? A minha filha, então, eu lembro que ela uma vez, conversando com a mãe dela, falou: mãe, eu queria ter uma experiência com Deus, porque eu vejo meu pai falando da experiência dele com Deus, né? E aí vai que a nossa experiências com Deus são diferentes. E o Senhor se manifestou na vida dela através daquela doença também, da tuberculose. Mas foi uma experiência que ela adquiriu com Deus, fortaleceu a sua fé, a família se uniu em oração, né? E para que os sinais que Deus opera dentro da nossa família,
eles sirvam para que outras famílias que estão distantes de Cristo, elas olhem para a nossa família através desses milagres que aconteceram, não só disso, mas possam olhar e ver realmente eles têm um Deus e eu quero servir esse Deus. Não somente pelos milagres, mas por tudo aquilo que Deus faz na nossa família, né? E aí inclui também os milagres, inclui também as provisões de Deus para a nossa vida. E aí eu creio que e quando o irmão falou sobre a geração lá que morreu, né? E que viu os sinais de Deus com Moisés ali e não chegaram para servir ao Senhor com a verdadeira intenção de coração, né? Foi preciso aquela geração morrer e Deus levantar outra geração. Mas a nossa geração, eu creio e profetizo para a geração das nossas famílias, que Deus ele vai cumprir o seu propósito, mesmo nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, né? E essa parte é muito importante desse tempo difícil, que eu tenho frisado muito lá na igreja, justamente é para a aproximação das famílias. É para a gente ter novamente, o momento da refeição é muito importante para as famílias, né? O momento de agradecimento a Deus ali, da provisão de Deus. E aí a gente vai para a mesa que é um símbolo muito importante para as famílias, de estarem juntas. É um símbolo de comunhão estar ali, né? Depois da mesa a gente parte para o sofá, que vem pipoca, vem aquele negócio todo, mas o momento da refeição, em si, das refeições básicas, né? Café, almoço, janta, é um momento de agradecer ao Senhor pela sua provisão nas nossas vidas, na nossa família, né? E é o momento do partir do pão, né? E Jesus, eu creio que ele amava muito uma mesa, gostava muito de estar a uma mesa, né? O que eu tô achando lindo, pastor, que assim, veio no meu coração aqui que a gente pode estar diante de uma possibilidade de pastores que os filhos estão afastados, né? Em um momento como esse, assim, às vezes o que consolava era o empenho na obra. Então, você empenhado na obra te traz um certo consolo, você desempenhando o ofício. Mas quando você é tirado do lugar que habitualmente você está desempenhando a sua função e que preenchia realmente momentos como esse, né? Que até evitavam que ele pegasse a pensar, porque a gente sabe que passa também, como o irmão mencionou, uma questão de decisão e de escolha. Aquele povo, mesmo vendo tanto milagre, eles escolheram. E hoje a gente sabe que, às vezes, os filhos veem, mas por falta dessa experiência sua com Deus, intransferível, eles acabam em algum momento sucumbindo ao mundo e se afastando, apostatando da fé, se afastando. E isso gera uma descarga emocional para o pastor que está ali empenhado, porque, como o irmão falou, a família é o espelho, é a referência. Então, é agonizante. E em um momento como esse, que ele tem que se voltar para a família, mas de repente ele nem está próximo desse familiar, é uma dura missão, né? Porque ele está longe e ele está num processo de autorreflexão contínua, ninguém fala mais conosco do que nós mesmos, nos cobrando tanto, e ainda tem essa dura realidade para enfrentar. Bom, o irmão passou, foi um outro contrário, foi um evento contrário a esse. Mas para esses pastores, não sei porquê, mas, bom, já que nós fomos direcionados nesse caminho, e para esses pastores, pastor, o que o irmão falaria para eles nesse momento? Eu falaria para continuar orando. Para continuar. Nós sabemos que muitos, hoje, tem muitos filhos de pastores fora do aprisco, né, do rebanho do Senhor. Mas eu quero crer que de um modo ou de outro, o exemplo de Jesus Cristo na vida dos seus familiares ou na vida dos seus pais ali, né, vai chegar uma hora que eles vão cair em si, né? E eu creio que a palavra ela se cumpre.
E a gente nós que somos pastores, a gente carrega uma responsabilidade muito grande sobre nós, né? Mas eu sei que às vezes a gente também se cobra muito sobre isso. Mas o nosso dever é mostrar o caminho, é ir com eles até o momento de quando eles chegam o passarinho, né? De abrir as asas deles e decolarem, né? Mas mesmo assim continuar falando. Eu creio que há várias mães que hoje oram e choram pelos seus filhos, como pais também, mas mães têm mais essa sintonia maior com os filhos. E eu creio que nesse tempo que a gente está vivendo, eu creio que o Espírito Santo vai fazer uma obra muito grande na vida dessas pessoas, desses que estão fora, sabe, pastor? Que é um tempo de despertamento. E eu sei que todas as vezes que existe alguma coisa... Estou tirando o fone. Melhorou, filho? Um assessoramento aqui do meu filho. Melhorou o áudio aí? Melhorou. Então, eu creio que esse momento também difícil, ele tá ensinando muito, né? Que não melhorou. Daniel falou que não melhorou. Vamos botar aqui. Bote de novo. Pronto. Amém. E a gente sabe que cada momento difícil, eu falei isso na igreja ontem, cada momento difícil que o Senhor permite que nós passemos é um momento pedagógico para nós, né? Para a gente aprender alguma coisa, mesmo em família. E nunca devemos esquecer que Deus, ele está no controle de todas as coisas, né? E a família é uma pérola para Deus. Afinal, foi Ele que idealizou a família, né? E a gente ora para que o Senhor cumpra Joel 2, ali, converterão o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, né? E eu sei que o Senhor está fazendo um despertamento muito grande. A nossa parte, eu creio que nós estamos fazendo, pastor, que é orar, né? Orar. E quando se dá lugar ao Espírito Santo para ele agir, ele age. E eu creio nisso, em nome de Jesus. Amém. A Vanice até comentou que é um momento de grande desafio, mas também por meio do Espírito Santo é um momento que nos favorece para permitir que o Espírito Santo faça essa obra, trabalhe dentro desse cenário. Verdadeiramente, um momento em que nós oramos, intimidade, sentindo realmente na própria pele os anseios da nossa alma, é nesse momento que o Espírito Santo ele se aproxima e acaba nos favorecendo. Porque é o verdadeiro encontro, a verdadeira conexão de Deus conosco, quando ele encontra na gente espaço para ele trabalhar. Bom, exato. Eu sinto uma felicidade de, por outro lado, eu estar vislumbrando agora uma outra família que se forma. Não que não existisse, já existia, mas que nós não tínhamos essa conexão. Então, Deus, até isso, ele trabalhou de uma forma tão agradável para que essas famílias se encontrassem, para que essas famílias se conectassem, para que essas famílias pudessem, de certa forma, continuar esse trabalho maravilhoso de contribuir uns com os outros. Então, eu fico feliz pelo seu testemunho, fico feliz por sua família, por sua vida ministerial. Nós temos 10 minutos, acho que é 10 minutos. A gente tem 9 minutos. O irmão quiser falar mais alguma coisa a respeito do seu ministério e da perspectiva, o irmão fique à vontade. E aí nós vamos depois estar encerrando, orando por essas famílias, por esses lares, pedindo a Deus que os inspire, que os auxilie nessa retomada do relacionamento. Eu estou ouvindo. Pode ficar à vontade. Está ouvindo? Verdade. Potentes conexões que surgem. A Vanice falando. Vanice é a nossa florzinha, né, da família.
E Deus tem trabalhado na nossa família, pastor. Na realidade, eu contei que eu tive o câncer em 2000. Nós passamos esse momento muito difícil lá, naquela época, né? E quando eu descobri, quando os médicos descobriram, então eu fui para quimioterapia, fiz 9 meses de quimioterapia, né? A igreja orando por mim, pela minha vida naquela época, ela louvor distrital na época, e todo mundo, todas as igrejas do distrito começaram a orar pela minha vida. Irmãos da Bahia também, lá, que eu tinha acabado de chegar de uma viagem da Bahia, que nosso navio tinha feito, e souberam que a gente tinha ficado doente. E ao final dessa aprovação, né, Deus nos aprovou, e aí eu fui reformado para fazer a obra do Senhor, né? Então, de 2000, eu fui reformado da Marinha em 2001, e aí, a partir daí, a gente começamos a fazer a obra do Senhor. O tempo todo agora ficou para fazer a obra do Senhor. Então, às vezes, a gente, mesmo em família, aquele período foi muito difícil para nós. Então, uma das pessoas que me ajudou muito foi minha irmã Nice, que ela está aí assistindo, né, que a gente morava distante, lá do Hospital da Marinha, lá no Rio, e havia dias que eu tinha que fazer a quimioterapia, eu ficava na casa dela, estava mais perto do hospital. Então, eu creio que o suporte da família é muito importante nesses momentos de luta. Mas hoje a gente pode ver, né, como Deus é maravilhoso e como ele opera do jeito que Ele quer. E ele faz do jeito que Ele quer. E aí a gente tem que aprender a confiar em Deus. A gente tem que aprender a descansar em Deus, né? A gente tem passado momentos aqui difíceis aqui também, mas existe uma canção que fala servo, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, então tu verás o meu poder. Quando a gente confia no Senhor, a nossa família confia no Senhor, a gente vê o poder de Deus, né, operar na nossa família. E graças a Deus, para essas famílias que às vezes têm uma dificuldade dentro da família, nós queremos que Deus é poderoso para mudar toda a situação, toda e qualquer situação. E aí a gente vai para a palavra do Senhor e a gente vê que Ele é fiel. E Ele está com suas mãos sobre a nossa família. A gente tem vivido aqui quando Deus cortou o cordão umbilical aí, dessa separação e mandou a gente para cá, né? Foi muito difícil para a gente, né? E a gente ficar longe. Mas, ao mesmo tempo, Deus também nos dá uma família espiritual para que esteja com a gente também, né? Então, nós louvamos a Deus pela vida da nossa igreja, que também tem aqui nos acolhido. E a vida do pastor é assim, né? Mas a gente louva a Deus pelas nossas primeiras ovelhas, que tem que ser a nossa família, né? A nossa primeira igreja é a nossa família. E aí a gente tem que cuidar bem da nossa família, cuidar bem de quem a gente ama. Eu tenho falado disso na igreja, uma frase que eu falo muito lá: cuide bem de quem você tem, porque saudade não traz ninguém de volta, né? E essa é muito forte. Então tem que viver e aproveitar a família que Deus nos deu, né? É imperfeita? Tem os cri-cri? Tem. Mas é a família que Deus nos deu. E aí a gente vai aprendendo a amar, né? A gente vai e olha ali, quando Noé passou dentro daquela arca, aquele tempo todo, com todo mundo ali. Olha, não foi difícil para Noé, não foi, né? Mas aprendendo, dentro e convivendo, porque ali estava a salvação. A arca era a salvação e ele tinha que... Deus falou, olha, entra você e sua casa aí, filho. Deus salvando a família. Então Deus também quer salvar e continua querendo salvar
as famílias, e nós cremos nisso em nome de Jesus, que isso vai acontecer. E louvamos a Ele pelas famílias que o Senhor tem nos dado, né? Como a família do pastor Júlio agora, em nome de Jesus, que a gente conheceu, né? E a gente está... O pastor, ele assim, né? Onde ele passa, ele vai deixando uma famíliazinha ali, né? A gente traz com a gente um pedaço da família, das ovelhas que a gente passa pelas igrejas. A gente está aprendendo com isso, né? E sempre fica no nosso coração. Mas, eu volto a repetir, a nossa primeira igreja é a nossa família. Eu louvo a Deus pela família que o Senhor me deu, né? E eu sei que eles vão continuar o legado que o Senhor colocou na minha vida para passar para eles. Né? Glória a Deus. A irmã Nícia está comentando aqui que o pastor foi o suporte na vida dela para vencer em Curitiba. A Vanice agradece essa formação familiar e agora está formando outra família também. Fruto da orientação. A Vanice está falando que a avó está acompanhando aí também. Minha mãezinha está aí. Que bênção, que maravilha, realmente a promessa já. Vê que são 3 gerações, né? Sua mãe, o irmão, a sua filha. Sim. 3 gerações, está indo para a 4ª geração. Então, glórias a Deus. Ela está tendo a oportunidade de vislumbrar 3 gerações e com possibilidade de atingir a 4ª geração, né? Não sei se já não atingiu. Deus é fiel. Então, Deus é fiel demais. Deus é poderoso, então glória a Deus por isso. E realmente... Entramos na 4ª, né? Que nós temos o Davi, o nosso netinho. 4ª geração. É muito tempo. É muito tempo. 4 gerações é muito tempo. Na verdade, é promessa de Deus que se cumpriu. Aleluia. Então, fico feliz pelo exemplo, pelo modelo de família de vocês. Quando eu falo família, quando me vem à memória o tema, vem à memória da seguinte forma: famílias. Deus não me fez, não me permitiu tirar o S. Eu falei, por quê? Mas se eu vou falar da família do pastor, vou conversar com ele, não, Deus me fez ver, não, é família. Então, agora eu entendi o porquê do tema e porquê do S no plural. Família. Glória a Deus. Foram várias gerações. Deus está me mostrando aqui, ó, são 4 gerações. Então, são famílias que foram alcançadas, que foram abençoadas e que estão abençoando outras tantas. Então, glórias a Deus pela vida dos irmãos, glórias a Deus pela oportunidade. Louvado seja Deus. E outro pastor puxou um hino que eu me lembro, eu acho que eu tinha 18 anos na época. Esse hino. Oh. Amém. É Grupo Logos, né? Mas Grupo Logos. É um hino que no começo ali, da dedicação, da renúncia, Deus é maravilhoso. Olha quanta coisa linda que Deus faz. Né? Um encontro como esse. Glória a Deus. Nos trazer uma testificação tão profunda. Mais uma vez eu agradeço. Verdade, pastor. Irmão, de toda a família. Amém. Vem cá, meu amor. Minha esposa vai aparecer aqui rapidinho. Vem, amor, tá acabando o tempo. Paz, pastor. Um prazer conhecê-lo. Um prazer meu. Eu vou aproveitar e vou te pegar no gancho e vou pedir para você fazer uma oração pela família. Né, vamos pedir para ela encerrar orando pela família? Amém. Vamos orar sim. Então pode orar agora? Pode ficar à vontade. Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa tarde, Senhor, obrigado, que o Senhor nos proporciona, Senhor, de estarmos participando dessa live tão especial, Senhor, um momento de falarmos sobre família, e família é projeto teu, Senhor, família é algo que veio do teu coração, Senhor, e eu quero te pedir, Senhor, que nessa tarde o Senhor possa alcançar todas as famílias, ó Pai, que estão ao alcance, Senhor, das nossas vozes, que o Senhor venha trabalhar, Senhor, na vida de cada família, se porventura, Senhor, houver algum lar, Senhor, destruído por algum laço do inimigo, que nessa tarde, Pai, o Senhor possa restaurar, o Senhor possa trabalhar na vida das famílias, nos casamentos, na vida dos filhos, ó Pai, que o Senhor venha alcançar, Senhor, as famílias, Pai, de uma forma sobrenatural, Pai, porque nós cremos, ó Pai, no teu agir na vida das famílias, nós cremos, ó Pai, que esse projeto teu, Senhor, foi feito para ser, Senhor, famílias edificadas e famílias
famílias fortalecidas a cada dia mais. Sabemos que hoje, Senhor, o inimigo tem tentado destruir as famílias, mas, Senhor, aquilo que está, Senhor, no teu coração, Senhor, o projeto que o Senhor instituiu, o inimigo não pode destruir. Eu quero te pedir, continua abençoando, Senhor, a vida de cada família, a vida da nossa família, a vida da família do teu filho, Senhor, Jesus. Pastor Júlio, Senhor, e a vida de cada família, Senhor, que está ouvindo a nossa voz nessa tarde. Muito obrigada por essa tarde, por esses